Olá! Existe ainda uma outra função chamada Import Feed nas planilhas do Google. Essa Import Feed ela é interessante porque você pode baixar aí os cabeçalhos de notícias dos sites. Você pode ter aí na sua empresa um site que publica essas informações através de um portal RSS. Aí eu até perguntei aqui, né, o que é um RSS? E, nossa, achei aqui a primeira uma definição muito boa, que RSS é a sigla em inglês para Rich Site Summary, ou Really Simple Syndication. É uma forma simplificada de apresentar o conteúdo de um site. Imagina o seguinte, quando você vai ler um jornal, o que você faz normalmente? Normalmente você pega o jornal e vai olhar as notícias principais, os títulos, antes de ler a matéria principal. Pois bem, um site RSS é isso que ela faz também. Então, se nós digitarmos aqui, olha só, existe um site no UOL que é o rss.uol.com.br. Lá está listado todos os sites de RSS. Então, por exemplo, RSS de notícias, ou os feeds de notícia, os feeds de economia, de esporte, de culinária, de cinema. Você pode fazer uma planilha, por exemplo, que baixe as informações, os títulos das principais notícias daquele portal, para que você não tenha que ficar caçando essa informação no site, você já pode ir direto para a informação que quer. Então, essa instrução é bem bacana, porque nós podemos ler essas informações do site. Veja só, import feed. Abro parênteses. A instrução import feed ela tem 4 argumentos, sendo que o primeiro é o site onde está a informação. Então, se eu vier aqui até o site do UOL e falar que eu quero os RSS de notícias, então eu vou clicar aqui no site e você vai ver esse endereço. Eu vou copiar essa informação e nós vamos utilizá-la aqui na nossa planilha import feed. Vou colar, entre aspas, e não vou digitar mais nada, vou apenas pressionar o Enter. Assim que ele fizer a consulta, olha que interessante. Nós já conseguimos visualizar aqui o título. Se eu ajustar aqui a largura da minha coluna, você vai ver que já aparece aqui a coluna, o nome. O site de onde está a informação, olha que interessante. Você já pode clicar sobre o link para ir diretamente para o site. E ele traz aqui também algumas informações, como a data da publicação e ainda um histórico ou um resumo das notícias. Tudo isso aí de forma automática e de forma bem rápida. Então a informação em port feed ela é rápida e ela traz essas informações de forma bem simples. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui porque ela tem vários argumentos na função para que você possa utilizar. Primeiro, quando você faz um import feed simplesmente pelo site, ele vai buscar todas as informações sem parametrização. Ele vai trazer tudo o que tem lá. Mas, quando você coloca o ponto e vírgula, o segundo argumento aqui é chamado de consulta. Especificam os dados que podem ser buscados de uma URL. Então, basicamente é sobre a URL, ou o endereço de onde está vindo esse RSS, não é sobre as notícias. Se você clicar aqui sobre mais, saiba mais sobre a Import Feed, você vai ver que aqui, no próprio Help, ele fala que você pode buscar, através da consulta, vamos descer aqui um pouquinho, os itens. Esses itens aqui são por padrão, mas eu poderia escolher aqui o feed, ou seja, qual é a origem disso? Se eu colocar aspas aqui na minha função, e digitar feed, ao pressionar o Enter, você vai ver que apenas 3 colunas vão ser exibidas. O título da página, né, o título do feed que eu estou importando, o título dela e o site de onde está vindo essa informação, noticias.uol.com.br. Você pode também especificar o tipo desse feed. Por exemplo, eu posso trazer só o título. Então, se eu vier aqui e digitar igual, vamos clicar aqui, igual, import feed, opa, abrir aspas de novo, colar o site, ponto e vírgula, e digitar. Se eu não me engano aqui é feed, e aí eu vou colocar aqui o título. Quando eu der o Enter, ele vai trazer, opa, deu um erro aqui, feed, título, sem acento, descrição. Acho que é descrição, deixa eu ver aqui. Opa, coloquei sem cedilha. Não, então eu estou digitando errado. Feed type, onde type é o título. Ah, tá. Type. Autor. Ah, eu acho que eu não preciso colocar a palavra feed, Alessandro. Acho que estou errando a isso. Deixa eu pensar aqui. Vamos colocar aqui título. Ué, ele está dando um erro direto. Deixa eu pegar essa minha própria notícia aqui. Colocar feed, título.
dar um Enter, não. Fiz o teste agora há pouquinho e deu certo, por quê? Estou fazendo alguma coisa errada, vamos lá. Itens por padrão, feed, retorna uma única linha contendo as informações. Feed type, retorna um atributo particular, onde type é título, então eu estou colocando aqui feed. E o tipo URL. Deixa eu ver aqui se funciona com URL. Funciona, eu devo estar escrevendo errado apenas os termos, veja só. O URL, ele mostrou a URL correta. Se eu colocar aqui autor, ele vai dar um erro, então acho que tem que ser o autor em inglês. É isso mesmo, ele tem que ser o autor com a palavra em inglês. E description, vamos ver se é isso. Description é a descrição, é isso mesmo. Então, apesar do help ter sido traduzido, nós precisamos utilizar aí os termos em inglês. Por outro lado, nós temos o próximo argumento. Então, deixa eu colocar aqui o feed. Eu vou tirar o feed, porque se eu colocar o termo segundo argumento, ele vai trazer apenas os dados sobre o que é o feed. E eu gostaria de trazer itens específicos, que é o terceiro argumento. Aqui no terceiro argumento, ele fala que são os cabeçalhos, ele é opcional. Então, se você quer colocar um cabeçalho ou não nas colunas, deixa eu trazer aqui. Vamos colocar outros itens, na verdade, para trazer na nossa URL. Resumo. Vamos colocar aqui apenas os títulos das nossas notícias. Import. Eu vou dar aqui um espacinho de novo. Feed. Resume. Deram Enter? Não. Então, se eu escrever resumo, também não. Title. Vamos ver aqui. Feed. Ou melhor, title. Agora sim. Título, notícias. Eu estou desconfiado aqui que eu fiz alguma coisa errada, porque eu não precisei colocar isso aqui no terceiro argumento. São os cabeçalhos, eu vou colocar true, e o número de itens, que é opcional. Vamos colocar aqui o número de itens, 1. Ele vai trazer a primeira, o feed. Tá. O argumento true, ele vai colocar o título desse nosso item que nós estamos buscando. Como eu estou buscando o title, ele coloca aqui o título, né, o title. Eu vou tirar esse aqui, o feed, eu não quero esse title. Nós vamos buscar então aqui a consulta, deixa eu ver aqui agora. Então vamos lá, eu fiz aqui um teste, né, eu cortei um pouquinho o vídeo, import feed, eu vou colocar de novo aqui o nosso site, ponto e vírgula, vamos copiá-lo de novo, que eu acabei perdendo essa cópia. Legal. Ponto e vírgula. O segundo item é a consulta, então eu vou colocar outro ponto e vírgula que eu quero ir para os cabeçalhos. Eu vou colocar true e ele vai me trazer todos os itens do meu feed, olha só. E aí, olhando os cabeçalhos, eu consigo filtrar os itens que eu quero. Title, URL, Date Created e Summary são os itens que você pode trazer de um feed de notícias. Então, se eu quiser trazer o sumário, vamos ver se vai dar certo aqui agora. Igual, import feed, abro parênteses, vou colocar a URL, ponto e vírgula, abro aspas, feed, ou itens, né? Itens. O que eu estava errando aqui, provavelmente era que eu estava digitando a palavra feed, e o correto é itens. E eu vou colocar aqui o summary. Vou dar um Enter, e aí sim você vai ver que ele vai trazer só a notícia. Se eu escrever aqui no lugar do summary, colocar title, que são os títulos, e ao dar o Enter, ele vai trazer apenas os itens. Você poderia então combinar uma página, né, uma consulta, em que você traria em uma única coluna aqui as informações sobre os títulos. Deixa eu fazer aqui o ajuste da quebra automática do texto, que é aqui. Não, alinhar, quebrar aqui, legal. E na próxima página você poderia fazer a URL, veja só. Import feed. Demora um pouquinho, porque se com certeza eu não sou bom em web, e essa parte é um pouquinho diferente para mim. Então eu vou colocar aqui itens e vou colocar agora a URL. Quando eu pressionar o Enter, você vai ver que além do site, você também vai ter as URLs automaticamente. Você poderia então clicar no evento, né, no link, para que você pudesse já ver a informação sem ter que navegar pelos sites. Se eu não me engano, esse recurso, esse import feed, ele é utilizado muito na área financeira,
onde você vai ter lá os sites que acabam publicando os índices financeiros. E aí você pode filtrar aquilo que você quer. Se você não quiser trazer os titles, lembre-se, você coloca lá o fill, né, o false, no lugar do true, para evitar que esses títulos apareçam. Pesquise um pouquinho, tem uma documentação não tão extensa na web sobre essa ferramenta, sobre esse recurso, o import feed, mas pelo que você percebeu, se o site que você está consultando, ele oferece esse suporte ao feed, então tenho certeza absoluta que você vai conseguir importá-los aí dentro da sua planilha. Na próxima tela nós vamos falar um pouquinho sobre a função import XML. Se eu não me engano é isso mesmo, ela é a última função que nós vamos falar sobre a classe import. E depois vamos começar a trabalhar com funções financeiras, funções de filtro e outros recursos aí da planilha do Google. Espero que tenha gostado. E é claro, pratique. Eu não utilizo no meu dia a dia essas ferramentas de import, com raras exceções, então a gente acaba esquecendo. Para evitar isso, você deve praticar e entender os conceitos que estão atrelados a ela. Um grande abraço, nos vemos na próxima aula.